eu tava sumidinha. Mas hoje eu voltei com uma coisa que eu nunca fiz, né, obviamente. Mas eu tô bem ansiosa pra fazer, que é um vlog literário. E, gente, o vlog vai se passar, eu acho que vai passar uma semana do livro, né, tipo, uma semana de eu lendo o livro. E é isso. Eu gravei, gente, um take bem pitico no ônibus. Mas assim, eu vou falar primeiro sobre o que eu li, né, obviamente. Porque eu não li nada no ônibus, eu só gravei de simulação mesmo. Eu poderia não falar isso, mas eu falei. Então, é isso. Gente, estou lendo e eu acabei de chegar da faculdade, gente, por isso que, enfim, estou um pouco afobada, mas acontece. Esqueci o que eu ia falar. Ah, não, lembrei. Eu tô lendo A Intuicionista, do Colson Whitehead. Ele é o mesmo autor de Caminhos para a Liberdade e é um livro que eu amei. Sério, gente, eu amei esse livro. Ele é um dos livros 5 estrelas do meu Goodreads. Eu gostei muito dele e eu decidi ler mais uma obra dele. Eu acho que ele só tem essas duas. E, gente, eu posso estar falando muita besteira, mas eu acho que ele só tem essas duas obras publicadas no Brasil. E esse livro, gente, eu tenho ele há muito tempo e eu nunca li, tá? Na verdade, eu comecei a ler ele uma vez, mas eu parei, que eu adoro fazer isso, né? Mas eu parei, gente, porque era uma época que eu tava, assim, totalmente sem vontade de ler. Eu tava, assim, odiando o livro, sabe? Odiando o livro. Mas eu voltei e eu já tô, gente, na página 42. Assim, 42, metade da página, né, gente? Porque uma coisa que eu já vou falar, que eu fiquei assim, com ódio desse livro, é que ele não tem capítulo. Sim, gente, ele não tem capítulo, ele é dividido por partes, tipo, tá vendo essas partes pretas? Então, são as páginas de divisão dele. Então, por exemplo, elas são assim. É um livro muito bonito, HarperCollins arrasou, como sempre, né? Eu amo HarperCollins, gente. Ó, então é dividido por partes, não é dividido por capítulo, o que me deixa um pouco com bastante ódio, gente, porque a primeira parte, por exemplo, tem 80 páginas, 83 páginas, eu acho. Então, assim, são bastante páginas, né? Então, 87 páginas, quase 90 páginas. Mas então, isso me irritou um pouco. Eu já falo aqui. Eu não lembro se Caminhos para a Liberdade era assim. Eu acho que não. Eu acho que não mesmo. Mas esse é. Então, gente, esse livro, ele vai contar sobre a história da Lila May, que é a nossa personagem principal aqui. É uma ficção especulativa, então estou bem ansiosa pra ler. Quer dizer, bem ansiosa não, né? Eu comecei a ler, mas eu tô bem ansiosa pra saber o desfecho, como, o que vai acontecendo. Eu tô com expectativa, gente. Eu tô com expectativa porque este homem me deixou com expectativa. Porque, gente, Caminhos para a Liberdade é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, ganhou... não, acho que só ganhou isso, na real, não lembro. Mas, assim, ganhou meu coração, entendeu? E eu quero que esse aqui ou supere, tá? Ou, assim, esteja ali igual, ok? Eu já vou deixar as minhas expectativas aqui pra vocês saberem que elas estão altas, tá? Mas, enfim, esse livro... Ah, não, gente, ele foi finalista. Esse livro foi finalista do prêmio Pen Hemingway, eu acho que é assim que fala. Gente, enfim, esse livro ele vai contar a história da Lila May. E eu acho, gente, que é um livro que se passa ali nos anos 70, eu acho. Não sei, não tenho certeza. Não fala aqui no livro sobre o ano em específico, mas ela é uma intuicionista. Aqui, o intuicionista, ele é basicamente a pessoa que faz manutenção em elevador. E ela é uma dessas pessoas, e nessa época, gente, ela já vem de um lugar, assim, muito marginalizado, né? Ela é uma mulher negra nos anos 60, 70, e naquela época já não era muito normal a mulher trabalhar, a mulher ter muito direito. Agora, uma mulher negra, gente, não.
Aí já era demais pra eles, entendeu? Então, ela é uma dessas mulheres. E ainda por cima ela é intuicionista, gente. Assim, ou seja, ela gabaritou as minorias, entendeu? O que é uma intuicionista? Esse livro não, né? Nesse mundo, as pessoas que fazem manutenção em elevador é um nicho bem novo, tá, gente? Porque assim, estou no TikTok no nicho de geladinho gourmet, o que já é um sabor, já é o suco do entretenimento. E eu entrei, gente, para o nicho de cartazes de mercado, que eu fico assim, embasbacada. É muito talento. Eu amei, gente. É um nicho que eu adorei. Mas enfim. Então, assim, o mundo é dividido em duas partes de pessoas que consertam o elevador. Então, faz manutenção, né? Que são os empiristas e os intuicionistas. Os empiristas, eles usam, gente, e aí eles usam um método, assim, o método, como pode dizer, teórico para fazer manutenção, para ver se tá alguma coisa errada ou não, enfim. E os intuicionistas, que é a Lila May, eles usam basicamente a intuição para saber o que tá acontecendo ali no elevador. O que eu achei curioso, tá, gente? Realmente, né, se for para depender, eu não acreditaria, gente, assim, na intuição de outra pessoa. Às vezes eu não acredito nem na minha, gente, eu vou acreditar na intuição de outra pessoa, por quê? Entendeu? Mas enfim. E aí, ela tá nesse grupo de intuicionistas, que é um grupo até que bem seleto. E aí, o que acontece? E ela é uma mulher. Gente, assim, eu vou enfatizar de novo. Ela é uma mulher negra nos anos. Nos anos 60, 70, eu acho. Intuicionista, entendeu? Então, assim, ela já foi chamada de um monte de coisa, né? E pegam essa intuição dela como. Usam a intuição dela pra menosprezar ela mesmo, sabe? Falar que, obviamente, eles pegam algo religioso, de cunho religioso, e joga na cara dela, fala que ela é isso, que ela é aquilo. Obviamente, com bastante intolerância religiosa, né? Principalmente o voodoo, né? Naquela época, nos Estados Unidos, né, gente? Naquela época, assim, voodoo, extremamente. O povo achava que. Gente, assim, o povo achava que era a pior coisa do planeta Terra. Então, associavam ela ao voodoo, né? Associam ela ao voodoo. De forma pejorativa, de forma preconceituosa mesmo, tá, gente? Assim, não tem nada de errado. E aí, ela é responsável por um edifício do governo que se chama Memorial. É Memorial? Gente, não lembro. Edifício Memorial Fanny Briggs. É o nome do edifício. E ela é responsável, é um memorial super importante pra ela, porque Fanny Briggs é, tipo, super importante pra ela, como um símbolo mesmo de resistência, enfim, né? E aí, esse elevador, e ela, prestem atenção, está em ano eleitoral, tá? Aqui, ela está em um ano eleitoral de um presidente aí que não é o presidente do país, é o presidente das associações de elevadores. Ai, gente, eu achei engraçado isso, tá? Ok. E aí, esse elevador, ele cai misteriosamente, né? Misteriosamente, esse elevador cai e colocam a culpa na Lila May, porque ela é intuicionista. Só que, gente, isso é spoiler? Eu acho que não, mas eu vou falar, gente, se tiver spoiler, se tiver muito spoiler, eu vou colocar, tá? Com spoiler. Mas eu vou tentar fazer com menos spoilers possíveis, tá? Eu prometo pra vocês. O chefe dela, né, que é o Shankri, o nome dele é um nome bem idiota, né? Mas, enfim, o nome dele é Shankri. Desculpa quem chama Shankri, se você chama Shankri, me perdoa. Mas, ele é um empirista, né? Então ele não acredita muito em intuicionistas. E por incrível que pareça, por assim, coincidências, o rival dele é intuicionista, né? Então, assim,
Obviamente, claramente isso aqui é algo que foi plantado, então derrubaram o elevador por pura... como posso dizer? Ai, gente, derrubaram de propósito, né? Pra ele conseguir ganhar voto. Falar assim, nossa, gente, esses intuicionistas, eles são assim... Eles são péssimos, não funciona esse negócio de intuicionista. Então vote em mim que eu sei das coisas, entendeu? Eu acho que é alguma coisa mais ou menos assim. E, gente, estou na página 42, como eu disse pra vocês. E até agora, gente, vou confessar, eu comecei a ler ele ontem, né? E até agora quer dizer, eu só li ele ontem, eu não li ele hoje ainda. Eu vou ler um pouquinho. E, gente, assim... Eu não sei se é porque eu não prestei muita atenção. Pode ser, pode bem ser. Mas eu não tive um contato muito... Como posso dizer? Muito feliz com o livro. Não assim, não de forma que, eu odiei, não vou abandonar nada, entendeu? A questão é o seguinte. O livro, ele tem uma forma narrativa um pouco diferente. O que eu vou me acostumar, eu sei que eu vou me acostumar, mas assim, pode ser que eu não me acostume também, tá? Então tem vezes, gente, que eu não sei se o negócio tá acontecendo de fato ou não, ou é a coisa cabeça dela, porque, por exemplo, tem uma parte que ela tá entrando em um túnel. Ok, ela tá entrando num túnel, e daí tá acontecendo alguma coisa, e daí eu não sei se ela... E aí eu fiquei muito confusa se ela tava vendo aquilo ou não. Depois eu entendi que ela não tava vendo, era um acontecimento paralelo ao que tava acontecendo com ela. Mas eu fiquei um pouco confusa com isso e pode ser que eu me acostume, mas pode ser que não, mas eu acho que vou me acostumar, entendeu? Então essa forma de narrar eu acho que é um pouco diferente nessa questão. Então são coisas acontecendo assim, muito acontecendo ao mesmo tempo, mas eu fiquei bem confusa, assim, tipo, isso tá acontecendo de fato, ela está vendo isso, ela está na cena ou não, entendeu? Então isso me deixou bem confusa. Mas assim, até agora, gente, não posso dar opiniões, é isso, essas são as considerações que eu tenho. Apresentei o livro aqui pra vocês e eu vou ler mais um pouquinho e já falo com vocês. Eu tô sentada aqui na academia, né? Porque eu tava fazendo bike e lendo. Então eu falei que eu falei assim na cabeça, né? E provavelmente eu coloquei pra vocês aí também que eu ia ler as páginas que faltavam pra eu acabar essa parte. E eu li, já tô na parte 2 da parte desce. Porque assim, é feito em duas partes, a parte sobe e a parte desce. E aí eu tô na parte 2 da parte desce. Enfim, gente, mas quando eu falei pra vocês que eu ia me acostumar com essa dinâmica de escrita, né, desse livro específico, eu me acostumei, de fato eu me acostumei, e aí eu tô achando, gente, uma leitura muito mais prazerosa e muito mais fácil. Eu acho que eu não tava muito ligada, assim, tipo, gente, eu tinha acabado, eu não vou fazer vídeo sobre, mas talvez eu faça vídeo quando eu terminar a série. Mas, gente, eu acabei de ler, basicamente, marcada. Então, assim, o tipo de escrita é muito diferente. Na marcada é uma coisa, assim, é como se eu estivesse lendo uma fanfic, entendeu? E eu falei muito sobre isso, inclusive eu tenho que fazer a resenha pro Insta. Mas é como se eu tivesse acabado de ler uma fanfic. Então a dinâmica de escrita é muito diferente, né, desse livro. Mas eu me acostumei sim com a dinâmica de escrita e eu tô gostando
agora chegou numa parte que eu entendi assim. Esse livro é um livro que, além de... O que é isso? Não sei. Mas além de ser um livro que alterna entre entre histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo, é um livro que alterna entre o passado e o presente. Não que alterna entre o passado e o presente, mas ele dá esses saltos, assim, entre o passado e o presente do nada, entendeu? Como uma memória ou algo que aconteceu no passado. Então, também é uma coisa que me confundia um pouco, e agora eu tô um pouco mais acostumada. Mas eu... E aí aqui, gente, chegou numa parte que vai rolar uma investigação. O que... E lembra que eu falei, né, pra vocês, que tem esse lance de isso ter sido proposital? Então, ela vai começar a investigar algumas coisas, então eu tô bem ansiosa pra ver essa parte de investigação, porque eu acho que vai ser uma coisa bem mais dinâmica. Gente, assim, o cara que tá com ela, que é o Sr. Reed, ela fez uma faculdade de elevador. E, gente, eu só consigo lembrar de uma coisa da faculdade de geladeira que o irmão da Phoebe faz. Ai, gente, juro, sorry, mas eu só lembro disso. É isso, gente. Atualização de agora. Vou pra casa e vou fazer algumas coisas. E aí, mais tarde eu volto pra ler e falar com vocês. Oi, gente. Depois de um tempo, né? Voltei. Gente, qual foi a última vez que eu vim falar aqui nesse vlog? Não sei, nem sei mais. Mas toda hora eu tô num lugar diferente também, né? Agora eu tô no quarto dos meus pais. E é isso, gente. Espero que a imagem pra vocês esteja boa. E o ângulo também, tá? Porque eu não tô com o tripé agora. Mas vamos de atualização do livro. Gente, já tive umas marcações. Olha o tanto de marcação que eu fiz já. Gente, estou na página... Terminei a segunda parte, né? Eu tinha falado pra vocês que eu ia terminar e, enfim. Porque, gente, toda vez que eu terminar uma parte, eu venho falar com vocês, entendeu? É assim. Eu tô na página 198. E terminei a segunda parte ontem e já... Gente, assim, eu já li um pouco da próxima parte, que é a parte da segunda parte... da segunda parte, que a parte sobe, que... Gente, eu terminei a segunda parte da primeira parte, agora eu entrei pra segunda parte. Gente, vocês entenderam, né? A dinâmica do livro é meio confuso, mas enfim. Gente, eu estou agora obcecada. Eu amo... Gente, assim, uma coisa que eu tenho muito isso, de ler livros que as coisas começam a ficar muito boas. Tipo, elas são meio mornas e aí, tipo, do nada elas começam a ficar muito boas e frenéticas e tal. Não é que tá frenético, mas é que tá muito bom, gente. Eu lembro que na última vez que eu vim conversar com vocês, eu tava falando sobre que ia rolar uma investigação. E está acontecendo essa investigação. Gente, sério, desculpa pelo... Não, eu vou tentar, gente, falar assim as coisas meio enigmáticas, mas, gente, eu sou tipo o Joey falando sobre o livro sobre o Iluminado com a Rachel. Eu dou muito spoiler, gente, sem querer querendo. Gente, assim, o meu olho, eu tô meio assim porque o meu olho tá meio que, sei lá, gente, ele tá lacrimejando, eu não sei por que motivo, razão. Mas, gente, assim,
aqui ela vai começar essa investigação. Aconteceram coisas que eu fiquei, meu Deus. Mas aí, tipo, não era nada disso, entendeu? Então, assim, adorei, adorei. E aí teve, gente, uma revelação aqui que eu fiquei... Oh my gosh. Tipo, gente, sério, eu fiquei muito gag com essa revelação. E depois dessa revelação, teve uma passagem muito bonita. Uma passagem não, né? Era tipo uma... A gente também dá um capítulo, porque essa porcaria desse livro não tem capítulo. Gente, sério, eu até coloquei aqui, né? Porque eu sempre gosto de fazer umas mini resenhazinhas no final do livro. Eu até coloquei, gente, que o fato desse livro não ter capítulo tá prejudicando a minha imersão, entendeu? Tá prejudicando a minha organização mental e a minha... Ai, gente, sério. Enfim. Mas, cadê, gente? Quero mostrar pra vocês. Não vou ler, obviamente, porque são umas páginas sobre... É dessa página aqui, desse meio, até o final aqui. O final não, até aqui, né? Esse meio. Isso. Enfim, gente, depois dessa revelação que teve, entrou essa parte que fala sobre o passado. E tudo isso, gente, é feito de uma forma tão sutil. E eu vou querer fazer um artigo no Substack por causa dessa parte. Falando sobre passabilidade, gente. Nossa, que parte mais linda, assim. Que passagem mais bonita. Falou de uma forma muito sutil, mas daí quando você vai pegando as nuances, é um soco, assim, ó. Um soco no estômago. Gente, eu amo o Colson Whitehead porque ele escreve assim. Ele escreve com aquela sutileza de um cavalo, sabe? Mas, tipo assim, aquela sutileza que quando você percebe, você não consegue engolir. Porque é meio indigesto, sabe? Ai, gente, sério. Amo esse homem. Eu tô gostando muito desse livro, gente. Eu tô numa situação agora que depois dessa revelação, ela vai mudar um pouco os planos dela. Ela não vai mudar os planos dela. Ela vai mudar as motivações. Então, assim, gente, eu tô adorando esse livro. Como eu disse, a questão de não ter capítulo tá me deixando, gente, com muito ódio um pouco. Porque, gente, não tá deixando o livro tão fluido pra mim. Eu falei que eu ia terminar domingo agora. E é terça-feira e eu tô, tipo, aqui ainda, sabe? Falta isso aqui pra eu acabar. Então, assim, né? Mas, gente, assim, de verdade, hoje eu saí, né? Nem mostrei pra vocês, nem gravei nada, porque meu celular tava descarregado. Mas eu li bastante. Eu tava com vontade de ler, sabe? E, gente, marquei muitas coisas. Muitas coisas. Vocês vão ter que me seguir no Substack pra ver as minhas marcações e ver os meus insights delas. Mas, gente, é isso. Essa é a atualização por agora. Eu acho que eu não esqueci de falar nada, gente. Espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Tentei não dar spoiler. Eu acho que eu consegui não dar spoiler nada que quem não leu o livro não pesque. Não, quem não leu o livro pegue, né, o que eu tô falando. E é isso, gente. Amigos, voltei. Demorei muito, mas eu voltei. E finalmente finalizei, gente, a Intuicionista. E, gente, assim, foi uma longa jornada. Nesse meio tempo, deu conjuntivite, gripe. Enfim, gente, tranquei a faculdade. Olha que loucura. Ai, gente, sério. Foi uma jornada que esse livro passou comigo.
Gente, assim, mas eu troquei a faculdade porque eu vou começar outro curso, tá? Mas enfim, eu acho que isso não é papo pra esse vídeo, não é papo pra agora. Mas, gente, isso aqui, eu já vou avisando que eu dei 4 estrelas pra ele, o que não é uma nota ruim, óbvio que não. A gente fez várias marcações, várias coisas importantes, não dá pra ver muito bem. Mas enfim, esse livro, eu gostei muito dele. Gente, eu gosto muito do Colson White, esqueci o nome dele. Inclusive, gente, eu fiz uma colinha aqui pra escrever, pra falar pra vocês, né? O que eu achei, eu ia vir aqui falar com vocês quando eu terminasse a primeira parte da parte SOP. Só que eu falei assim, não, eu vou pegar, vou ler tudo e aí eu falo com eles. E, gente, e também, gente, porque assim, quando eu tava na segunda parte, eu tava toda podre, gente, sério, toda podre, eu não tava conseguindo viver direito. E daí, enfim, só foi melhorar, gente, eu fui melhorar essa semana, tá? Então, assim, vamos lá. Gente, esse livro não, vou começar falando sobre a primeira parte da segunda parte. Gente, então, aqui eu tinha falado pra vocês, da outra vez que eu vim conversar com vocês, sobre que ela tinha mudado totalmente a motivação dela em relação à investigação, né? E aí, gente, eu tava assim, tava tudo tranquilo na questão assim, ok, ela está investigando e vai ser aquilo, ela vai achar o que ela precisa achar, ela vai se inocentar, né? Eu pensei que ia nessa linha, gente. Só que eu esqueci que é uma ficção especulativa. E daí foi pra um caminho totalmente diferente do que eu pensei que iria. E ela tomou, e aí no meio dessa investigação, ela descobriu coisas que fez ela tomar outro rumo em relação àquilo, ela ter outra motivação. E daí a gente foi tipo assim, gagnas. Eu fiquei gagnas porque como assim? Como assim? Aconteceu isso, sabe? E obviamente, né, galera, homens. E aí, assim, eu fiquei, como assim aconteceu tudo isso? Sabe? E aí começou a acontecer uma corre-corre, gente, um corre-corre que por causa disso, por causa dessa descoberta que ela fez. E esse corre-corre, gente, foi muito interessante, assim. E acabou de um jeito muito interessante, bem, mas assim, estranho. E eu, pra ser sincera, a gente não entendi até hoje o que aconteceu ali. Não é spoiler, tá? Mas estava acontecendo um corre-corre, né? Porque ela tinha descoberto um negócio. E aí ela entrou, gente, num lugar lá. E teve uma cena, e foi tipo no final da primeira parte, que ela tava dançando com um cara, e aí eu não entendi nada o que aconteceu, gente. Eu não entendi nada, zero coisas. E não é porque eu não prestei atenção, tá? É porque eu não entendi nada mesmo. Não fez sentido algum. Eu acho que eu até marquei. Porque, tipo, ela tava dançando com ele, e aí eu não entendi se ele tinha sido morto, mas ele não foi morto, mas eu não sei se ele tava envolvido com aquilo, mas pelo que eu entendi, não estava envolvido com aquilo. Gente, sério, eu não entendi absolutamente nada. Quem leu e quem sabe do que eu tô falando, me ajudem, porque eu não... Gente, assim, acabou assim, ó, acabou assim. Uma folga para os que estão ali na terra da alegria, 10 centavos a dança. E acabou. Porque, gente, ele começou a chorar do nada. O cara começou a chorar do nada. Por que ele tava chorando? Ou eu não prestei atenção, ou realmente não era pra entender, gente. Porque assim... Pega, gente. Ela pergunta, por que você fez isso? Aí ele fala, você entenderá. Aí ela fala, nunca vou entender. Aí ele fala, você já entende. Gente, eu juro, olha a minha marcação, cadê? Oxi, foi essa a minha reação. Oxi, eu não entendi nada. Não entendi nada dessa cena. Mas, enfim, acabou a primeira parte assim. A segunda parte, gente, foi muito mais gag, muito mais chocante. Assim, não no que... Gente, assim, eu não estou falando de um suspense, tá? Não estamos
estamos falando de suspense aqui, estamos falando de ficção especulativa, estamos falando... A gente pode até falar de um negócio no ar, assim, sabe? Mas... Fiquei muito mais gag porque eu pensei com a minha cabecinha. Ela descobriu uma coisa que fez ela mudar toda a motivação dela em relação à investigação. E daí ela vai pra outro rumo. Só que, gente, ela foi pra outro rumo. Só que ela descobriu uma coisa ainda maior, que não necessariamente, que não mudou nada na investigação, porque aquilo fez sentido pra tudo que aconteceu até agora no livro, entende? Fez sentido assim, gente. Foi uma... que aconteceu, sabe? E daí, isso mudou totalmente a forma que Lila May vê a vida. E mudou toda a motivação dela em vida. E aí, gente, é uma coisa que eu não entendi. E aí não fica implícito. É uma teoria da minha cabeça. É uma teoria da minha cabeça. Será que ela prevê que ela, de certa forma, vai ser eliminada? Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, é porque é muito difícil falar isso sem dar todos os spoilers, enfim, e entregar o plot. Mas tudo aconteceu o que aconteceu por causa da morte do Fulton. Foi spoiler? Sorry, gente, foi spoiler. Mas tudo aconteceu o que aconteceu por causa de uma morte. Né? Que foi quem criou isso. Eles estão em busca da criação desse cara. Isso não é spoiler, mas eles estão em busca da criação do Fulton. E isso foi meio que um efeito borboleta, sabe? Enfim, e com as descobertas que ela foi acontecendo, que aconteceu e tal, será que ela não prevê que ela é a próxima? Não estou falando, tipo assim, gente, é uma coisa realmente da minha cabeça, uma teoria que eu criei assim, na minha cabeça. E aí ela começa uma nova jornada na vida dela em relação, tipo assim, parecida com a... Gente, assim, meio que voltando o ciclo, só que com ela, entende? Não sei, eu acho. Entendeu, gente? É uma teoria da minha cabeça. E aí eu fiquei muito gag, gente, com as revelações finais desse livro, muito mesmo. Fiquei passada, fiquei bege, gente. A gente precisa, aquelas que eu tô falando coisas totalmente nada a ver. Mas em vez de a gente falar gag, eu acho que a gente precisa voltar às coisas que a gente falava antes, como sociedade brasileira. Como, por exemplo, fiquei bege. Gente, fiquei bege com isso. Enfim, gente, é um livro que assim, é aquele livro que pra quem gosta de coisa frenética não vai gostar, né? E aí a gente pega na sua mãozinha e fala assim, gente, existe o thriller, suspense, enfim, terror, horror, e existe outras vertentes, né? E o Colson Whitehead, ele não é o cara, pelo menos, assim, os livros que eu li dele, né? Foram 2, mas assim, os 2 que eu li, ele não é um cara que ele é um cara que tem uma escrita, gente, muito cabeça, assim, sabe? Ele é tão sutil na escrita dele que se você for um desatento que tá lendo só por ler, você não entende nada do que ele tá falando, sabe? Porque ele usa muita metáfora, muita figura de linguagem, muita analogia, gente, sério. Ele fez uma analogia aqui inclusive nessa cena da dança, sobre o valor da mulher na sociedade, sobre prostituição. E, cara, se você não tá ligado naquilo, você, tipo, você deixa passar, sabe? E aquela passagem que eu falei pra vocês sobre passabilidade, né? De pessoas pardas numa sociedade. Gente, se você é um desavisado, se você, tipo, tá vivendo no mundo da lua enquanto lê esse livro, você não vai entender o que ele tá falando. Ou vai deixar passar. Então, assim, gente, adoro. Eu já quero ler outra coisa do Colson. Eu quero ler muito, esqueci o nome, Trapaça no Harlem,
Quero muito ler, gente. Tá na minha wishlist esse livro há muito tempo. Desde que ele nem foi lançado no Brasil, tá? Mas agora ele foi lançado no Brasil pela HarperCollins. Todos os livros do Colson Whitehead é lançado pela HarperCollins. E, gente, a capa do Rapaz no Harlem tá linda. É igual a gringa, mas ela é muito bonita. Eu gosto muito daquela capa. Mas enfim, essa também, gente. Eu gosto muito dessa capa também. Ela tem coisa de braille aqui. Eu acho muito legal. Enfim. Gente, o que eu ia falar? Deixa eu pegar minha cola, gente, porque eu nem lembro o que eu ia falar. Ah, tá. Beleza. Ok. Gente, eu tinha falado, e eu vou continuar martelando essa tecla, entendeu? Esse aqui foi o primeiro livro do Colson Whitehead, foi o livro de estreia dele. E eu vou... Gente, eu trouxe alguns livros aqui, né? Enfim. Eu vou continuar falando que ele não foi uma leitura tão fluida pra mim quanto, por exemplo, Caminhos para a Liberdade foi. Ó, gente, esse aqui é Caminhos para a Liberdade, do Colson. E, gente, assim, fiz muitas marcações também. Muitas. Nem dá pra ver direito, né? Mas eu fiz muitas. Enfim, Caminhos para a Liberdade, pra mim, foi... E eu até peguei ele pra ver se não era coisa da minha cabeça mesmo. Porque não era possível que eu não tinha sido tão fluida pra mim a leitura por causa de capítulos, né? E realmente, gente, é verídico isso. Porque o Caminhos para a Liberdade, gente, tem capítulos muito menores, assim, tipo... Tem capítulos de pouquíssimas páginas, por exemplo. Esse aqui é um capítulo. Tem isso aqui de páginas. Tem isso aqui de páginas, esse capítulo. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil ler, gente, quando são os capítulos curtos. E aí você pergunta por quê? E daí eu vou te responder, eu não faço a mínima ideia. É uma coisa que inclusive, eu perguntei isso lá no meu Insta. Inclusive, quem não me segue, faça favor. Vamos seguir, né, gente? O Insta, meu Substack também, tá? E é só isso também que eu tenho. Mas enfim, Insta e Substack, vamos lá seguir, né? E assim, e todo mundo, gente, sem zoeira, não teve uma pessoa que falou que era loucura da minha cabeça. Todo mundo falou que não consegue, tipo, que a leitura é muito menos fluida quando o capítulo é grande. E aí, gente, eu não sei porquê, eu não sei qual é como chama? O fenômeno. Não sei o fenômeno que acontece. Mas, enfim. Mas mesmo que tenha sido uma leitura um pouco menos fluida, um pouco mais arrastada, mas não no sentido ruim, tá, gente? Porque esse livro é muito bom. É o tipo de livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Que é um livro mais morno, mas ele tem um peso, assim, social muito grande, né? Porque todos os livros do Colson Whitehead, eles vão falar, né, sobre o peso da pessoa preta na sociedade, enfim, sobre racismo, enfim, diversas formas de racismo. Por exemplo, esse aqui fala sobre escravidão, e esse aqui vai falar sobre o racismo estrutural e machismo na sociedade, né? Então, assim, incrível. Fala sobre marginalização também. Então, assim, é um livro que eu gostei muito, eu recomendo, gente, eu vou consultar Colson Whitehead pra todo sempre. Mesmo que eu tenha gostado mais desse, você consegue ver, depois que você lê, se você leu primeiro A Intuicionista, ou se você leu primeiro Caminhos para a Liberdade, depois foi pro Intuicionista, você percebe uma evolução no Colson que é doideira, assim. Uma evolução de escrita mesmo. Eu gosto muito mais de Caminhos para a Liberdade, inclusive dei 5 estrelas, é meu favoritado. E você percebe uma evolução, sabe? Percebe. Mas eu super recomendo A Intuicionista, gente. Eu acho que é uma leitura muito necessária e sempre... E aí, quando você percebe, gente, você fica assim... Quando eu comecei, eu falei, nossa, eu tô entrando em um nicho totalmente diferente, né? Um nicho de elevador. É um livro sobre elevadores, tipo... E aí você percebe, gente, quando você termina, que não é um livro sobre elevadores. É um livro sobre comportamento humano, entende? E aí, o elevador é só uma analogia a como o ser humano é. Adoro, gente, adorei esse livro, dei 4 estrelas. Mesmo que eu tenha gostado mais de outra obra dele, eu gosto desse livro. 4 estrelas.
e vale muito a pena. Vou recomendar pra vocês que, sim, vale muito a pena. Gente, e daí eu trouxe esses dois livros porque eu queria mostrar a minha comprinha da Book Friday. Inclusive, gente, eu comprei outro livro na Book Friday, que foi Vida Pequena. Inclusive, gente, quando ele chegar, porque assim, a Amazon é uma coisa maravilhosa, né? E aí, eles não enviaram o meu pedido até agora, e aí eu tento cancelar e eles não deixam eu cancelar. Então assim, Amazon, vamos tá agilizando aí, porque eu quero fazer um conteúdo aqui para os meus besties, né? Enfim, mas, gente, quando chegar a Vida Pequena, eu vou mostrar pra vocês no meu Insta, mas eu vou fazer vlog de leitura de Vida Pequena, porque assim, eu tenho certeza que eu vou sair destruída, arrasada. Tenho certeza, gente, certeza absoluta. Mas, enfim, eu comprei Os Quatro Ventos, da Kristen Hanna. Gente, esse livro, eu tava doida pra ler esse livro, porque eu tinha visto a Ju Cerqueira, do Novela Literária, falando. Gente, na real, eu não sei se a Ju Cerqueira ainda usa Novela Literária no nome, eu acho que não. Mas é a Ju Cerqueira, né, que pra quem assiste coisas de livro sabe quem é a diva. Eu amo ela, gente, ela é uma das minhas booktubers favoritas. E eu defendo com unhas e dentes o que ela indica. Por quê? Porque ela tem um gosto muito parecido com o meu, né? Então, assim, eu amo. Gente, inclusive ano passado eu li Não Namore Rosa Santos, que foi ela que indicou também. E eu amei, gente. Tipo, virou um dos meus livros favoritos, entendeu? E, enfim, eu adoro a diva. E ela falou, ela gosta muito da Kristen Hanna. E ela falou que gostou muito desse livro. Então, eu fui lá, e aí, tipo, eu vi, gente, tava um preço muito bom na Book Friday, tipo, tava R$28, e esse livro é mais caro, né? Tava, tipo, uns R$28, e aí eu comprei, e eu quero muito ler, gente, quero muito ler. Não sei quando eu vou ler, gente, porque, assim, né, a minha TBR deu uma bagunçada. Eu ia ler outro livro, eu ia ler Portador de Espadas, da Cassandra Clare, mas daí eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. E depois desse livro, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês, eu vou... Talvez eu leia Portador de Espadas. E aí eu vou ler Portador de Espadas. E aí esse aqui eu não sei quando que eu vou ler. Enfim, gente. Porque eu já tenho uns livros que estão antes, sabe? Eu gosto de ler o livro antes. Vocês entenderam? Tipo, os livros que estão mais velhos na estante, eu gosto de ler eles primeiro do que os mais novos. Porque eu acho injusto, gente. Enfim. Mas Os Quatro Ventos, ele com certeza, não sei se eu... ele vai ser um livro desse ano, porque eu tô muito ansiosa pra ler. E eu tenho, gente, certeza que eu vou gostar. E é por isso que eu não, tipo, fiz uma big compra também na Book Friday, porque eu queria comprar livros, mesmo que eles estivessem muito baratos, eu queria comprar livros que eu tinha certeza que eu ia gostar. E Os Quatro Ventos é um livro que eu tenho certeza que eu vou gostar, gente. Assim, é meio arriscado falar isso, né? Mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Ele fala sobre... Ele se passa na guerra e tudo mais. Ele tem uma questão muito forte. Ele é um romance, mas ele tem uma questão muito forte de... social também, né? Por se passar na guerra. Mas uma questão muito forte de, assim, de... reflexão, sabe? A protagonista que ela precisa passar por muita coisa. Ela tem muitas reflexões durante as decisões de vida dela. Ela não sabe se deixa a pessoa ou se ela vive uma vida que, sabe, ela precisa ser resiliente, ela precisa ser forte com aquilo que tá acontecendo na vida dela. E, enfim, eu gosto muito de livros assim, que, né, enfim, vocês sabem, né, gente, livros que fazem a cabecinha funcionar. E, enfim, gente, quero muito ler, logo mais lerei, mas aí esse aqui não vai ter vlog de leitura, tá, gente? Não sei, quem sabe, né? Não sei. Enfim, gente, quem quiser vlog de leitura, me diz. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu próximo livro que eu vou ler, que é Ninguém Ouve o Sangue, do Elisandro Todeschini. Eu acho que é assim que fala o nome do Divo. Gente, eu fiquei muito feliz, né? Porque o Divo me convidou pra ler o livro dele e... obviamente, né, gente, eu aceitei, eu não podia deixar de aceitar. E, gente, esse livro, ele vai falar... ele se passa na ditadura, então, assim, outra coisa que eu tenho certeza que eu vou gostar da história. É um livro super curto, acho que tem 120 páginas. Então, assim, né, eu vou começar ali hoje, vamos ver quando eu termino, mas eu acho que eu termino, tipo assim,
rápido, entendeu, gente? Porque, como eu disse, né, estou sem faculdade, então, tipo, estou mais com tempo livre. Estou mais com tempo livre, né, galera? Mas, enfim. Então, esse livro, gente, ele vai se passar... Gente, eu vou precisar da minha colinha, tá, gente? Que eu tô aqui. Enfim, esse livro, ele vai se passar na ditadura. E vai contar a história do Vitório, que é um menininho que foi criado na fazenda. Ele vive na fazenda e ele não quer viver daquela forma, né? Porque ele tá ali, ele tá preso num lugar onde ele tem... Muitos animais da fazenda morrem, então ele não aguenta, né, gente? É difícil. Ele não aguenta ver os bichinhos que ele cuida morrendo, então o sonho dele, gente, o sonho dele é sair pra cidade, pra estudar, pra aprender, pra, né, ter a vida que... Infelizmente, né, gente, ter a vida que todos deveriam ter, mas não é assim que acontece. E aí, um cara chega na fazenda e ele se diz que ele fala que ele é professor, né? Então, ele é um professor que ele tá fugido, gente, do... Só um minuto. Departamento de Ordem Política e Social. Então, ele tá fugido, né, gente? Ele tá sendo perseguido, né, pelas pessoas lá da ditadura. E ele tá fugido dali, da cidade, e vai pra fazenda, né, pra área rural, para ensinar pessoas. Só que, gente, pelo que eu... né, enfim, pelo que eu vi, ele precisa ensinar coisas que ele não deveria ensinar, assim, na questão de censura mesmo, né? Então ele tá ali pra ensinar coisas que ele não queria estar ensinando, por causa da censura. E, gente, assim, eu tô muito ansiosa pelo esse livro, eu tenho certeza que eu vou amar a resenha dele. Posso fazer uma resenha aqui no YouTube, não sei, enfim, vai depender muito se eu faço ou não, mas a principal resenha vai sair lá no Insta. E pelo que eu sei também, gente, por algumas partes que eu vi, né, no Insta do próprio Elisandro, ele é contado, gente, esse livro, e você já viu pelo nome, né, Ninguém Ouve o Sangue. Eu achei esse nome fantástico. Mas, você sabe que ele, né, pelas quotes que ele posta e tudo mais, que é contado de uma forma muito lírica, de uma forma muito poética, muito forte, sabe? Que eu tenho certeza que vai ser difícil de digerir, mas que é uma leitura muito importante, né? Enfim, gente, estou muito ansiosa, logo mais vocês saberão atualizações da leitura. E é isso, gente. Terminamos um vlog de leitura depois de 2 semanas, eu acho. E é isso, um beijo, gente.